A palavra do Senhor nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, te louvamos nesta manhã pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos na igreja, junto dos nossos irmãos, e na Tua presença, buscarmos a Tua face, cantarmos e entoarmos cânticos de louvor e adoração ao Teu santo nome, e podermos, Pai, com toda a liberdade, com toda a ousadia, nos assentarmos ao redor da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. Nós suplicamos, ó Deus, que Tu continues nesta manhã, falando, Senhor, aos nossos corações e ministrando às nossas vidas o que nós precisamos ouvir. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente. Obrigado pela vida daqueles que estão por chegar. Apressa os seus passos e que juntos, Pai, cresçamos todos na comunhão e na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse versículo, nós queremos falar sobre o dever dos pais para com os filhos. É interessante nós observarmos na palavra de Deus, que é na palavra que nós encontramos orientações, instruções, direção para as nossas vidas em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Na palavra de Deus, não apenas o jovem, como também o ancião, não apenas o filho, como também o pai, não apenas o marido, como também a esposa, todos encontram aquilo de que precisam para viver conforme a vontade do Senhor. E quando nós olhamos para esse versículo específico da palavra de Deus, nós encontramos aqui algumas claras, diretas, objetivas e extremamente abençoadoras orientações dos pais no que diz respeito à criação, à condução dos seus filhos no caminho do Senhor. E quando nós olhamos aqui para esse texto, Paulo está aqui exortando aos pais a não exercer a sua autoridade sobre os seus filhos, mas a contê-la. De que maneira? É preciso que, para que nós entendamos o ensino aqui que Paulo está proferindo, nós vasculhemos, nós nos reportemos ao contexto histórico, ao momento em que Paulo está escrevendo esta orientação aqui aos seus primeiros leitores. Na época em que Paulo escreve, estava em vigor no Império Romano o chamado Pater Potestas. O que é isso, pastor? Que nome feio é esse? O Pater Potestas era, na verdade, estava nesse regime que dizia que os pais tinham todo o direito, ou um direito absoluto sobre os seus filhos. Os pais poderiam casar seus filhos, poderiam também divorciá-los, os pais poderiam vender os seus filhos como escravos, os pais, pasmem os irmãos, poderiam até matar os seus filhos, se assim entendesse que deveria fazê-lo. E esse era o regime do pater potestas, ou o poder pátrio, conferido aos pais. O pai podia fazer o que quisesse, e sobretudo os fracos, doentes e aleijados tinham pouca chance de sobrevivência. E Paulo vai ensinar então que o pai cristão deve seguir um outro modelo, não o modelo do Pater Potestas, mas o modelo do nosso Pai Celeste. Veja que estamos no capítulo 6, mas se você voltar um pouquinho aí na Bíblia, no capítulo 5 de Efésios, você vai encontrar logo no primeiro versículo, Paulo dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, apontando para o fato de que é no Pai Celeste, é no Senhor que nós temos um modelo para as nossas vidas e em tudo aquilo que nós formos fazer. Paulo ensina, então, que os cristãos devem seguir esse modelo. A paternidade ela é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da sua família. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos e este o faz por intermédio dos pais. Paulo enfatiza aqui nesse mandamento, ele traz uma exortação negativa, porque ele vai dizer: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira.
Sabemos que a personalidade da criança ela é frágil, e os pais podem, se não tomar devido cuidado, até abusar da sua autoridade, usando de ironia, ridicularização e por aí vai. O excesso ou ausência de autoridade provoca a ira nos filhos. O excesso ou ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar e precisa ser respeitada na sua individualidade. Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou por favoritismo. Se você se recorda bem, ao olhar para a história bíblica, ao olhar lá para a história de Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, nós vemos aqui um exemplo que ilustra nitidamente essa ideia de favoritismo e predileção. Quando Isaac revela preferência por Esaú e Rebeca predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tormentos sobre si mesmos. Veja aí um exemplo de pais provocando seus filhos à ira. Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Compartilhei aqui com os irmãos na quinta-feira nosso estudo, falando a respeito daquele pai que, depois de tanto pegar no pé do filho, que só tirava 7, 7,5, 8, 8,5, o filho estudou, chegou lá, tirou 9,5. Ele falou: pai, tirei 9,5. O pai, ao invés de estimular o seu filho, vai se dirigir a ele dizendo: mas 9,5, filho, nem para tirar um 10? É um exemplo de desestímulo que o pai pode ter para com seu filho e levá-lo, então, à ira. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada, nesse caso. Cada filho, é preciso que se considere, cada filho é um universo distinto. Os pais provocam ira nos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Outra forma de provocar ira nos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Temos também um outro exemplo clássico na palavra de Deus, e, diga-se de passagem, um exemplo de como nós não devemos fazer, de como nós não devemos proceder. Quando você olha o relacionamento do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que nos mostra a Escritura foi um péssimo modelo, um péssimo exemplo de pai, e o seu relacionamento com seu filho Absalão. Absalão, na sua revolta, já tinha aprontado poucas e boas, e quando ele é readmitido à corte do rei, o seu pai não lhe dirige uma palavra sequer. E esse silêncio é pior do que um murro, é pior do que um soco, é pior do que uma agressão física. E vai feri-lo desta maneira, e depois ele vai acabar fazendo tudo aquilo que ele fez, justamente porque foi provocado a ira por aquilo que foi a atitude do seu pai para com ele. Seguindo essa linha de pensamento, meus irmãos, podemos destacar aqui pelo menos 6 atitudes dos pais que hoje provocam ira nos filhos. Primeira atitude é o excesso de proteção. Alguém já disse, e de uma maneira equivocada no passado, que falou: olha, você dá muito amor, você estraga os seus filhos. Falou: não, está errado. Muito amor não estraga ninguém. Pelo contrário, devemos passar da conta do amor. Mas o que essa pessoa se referia, e por isso ela estava equivocada, é que não era o amor, mas é o excesso de proteção. Muitas vezes pais desejam poupar os seus filhos de coisas que eles viveram, de situações difíceis que eles atravessaram. Essas situações foram as ferramentas que levaram os pais a se tornarem aquilo que são, a chegar aonde eles chegaram. E quando os pais, equivocadamente, superprotegem os seus filhos, impedindo que eles passem por aquelas experiências, eles estão, na verdade, os tolhindo, impedindo que eles cheguem aonde eles poderiam chegar. Vocês estão me entendendo? Quando nós olhamos para esse excesso de proteção, nós vamos ver aqui filhos ou pais que, com relação aos seus filhos, jamais permitem que eles passem ou eles arquem com as consequências dos seus atos. E isso é por demais prejudicial e pernicioso. E é uma forma de indiretamente os pais estarem provocando ira nos seus filhos. Segunda atitude que provoca ira nos filhos é o favoritismo. Já falamos aqui do exemplo de Esaú e Jacó,
mas é quando os pais revelam um certo favoritismo por um filho em detrimento de outro. Isso vai despertar a ira dos filhos para com seus pais. Terceira atitude é o desestímulo. O desestímulo pode ser visto de inúmeras maneiras. Pode ser um desestímulo verbal, falado, pode ser um desestímulo por uma falta de atenção. Me lembro aqui da história de Martinho Lutero, que teve uma educação muito rígida, o seu pai foi muito rígido para com ele, e ele então, mais tarde, possivelmente por lembrar-se do seu relacionamento com seu pai, ele escreveu o seguinte: os pais, assim dizia Lutero, os pais são aqueles que devem estar perto dos seus filhos com uma vara na mão, mas não deve faltar na outra mão uma maçã, no caso deles acertarem e fizerem aquilo que é certo. Estímulo. Quando nós não estimulamos, mas nós desestimulamos nossos filhos, nós estamos expondo-os a que eles sejam provocados, levados à ira. Quarta atitude, não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias, e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Ao falar sobre essa quarta atitude, eu me lembro aqui da história daquele advogado que tinha um sonho para a vida do seu filho. E o sonho para a vida do seu filho era que o seu filho também se tornasse um advogado como ele. E de tanto pressionar, de tanto pegar no pé do seu filho fez tudo aquilo que ele queria que ele fizesse. E no dia da formatura, se formou em direito, ele cola grau, ele pega o seu diploma e ele dá na mão do seu pai e diz: pai, está aqui o teu sonho realizado, agora eu vou viver o meu. Uma maneira de provocar a ira nos filhos é deixar de reconhecer que eles podem ter as suas próprias ideias e querer seguir por um caminho que, se for lícito, de fato, deve seguir, deve ser incentivado. Quinta atitude que provoca ira nos filhos, negligência. É possível que nós não conheçamos ninguém, ou esteja bem longe de nós, alguém que negligencie os seus filhos no que diz respeito ao cuidado material. Mas a negligência pode se dar também no âmbito espiritual, no âmbito emocional, quando pais não se voltam para os seus filhos, não dão a devida atenção, o devido tempo a seus filhos, quando pais não se dedicam, não se embrenham, não se empenham na sua educação espiritual. É um exemplo de negligência e provoca ira nos filhos. Por fim, última atitude, palavras ásperas e crueldade física. Aqui o exemplo que nós temos é aquilo que nós ouvimos às vezes de alguns pais, né? Dizendo para os seus filhos: olha, você não vai dar em nada, você não vai ser nada na vida. Ah, mas como você é burro? É o tipo de crueldade falada, palavras ásperas que podem provocar a ira nos seus filhos. E tudo isso, meus irmãos, como uma exposição desse mandamento negativo, dessa exortação negativa que Paulo aqui apresenta, dizendo: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Mas então, como? O que é que a palavra nos diz? A palavra continua dizendo: não provoqueis vossos filhos à ira, mas, porém, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em primeiro lugar, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Quando a palavra diz, mas criai-os, esse criai-os aponta para esse tratamento com afeição e brandura que os pais devem ter para com a criança, para com os filhos, desde a sua mais tenra idade. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Veja que a palavra diz, mas criai-os na disciplina. A disciplina se dá por meio de normas e regras, recompensas e, se necessário, o castigo, a punição, para que ele aprenda, para que ele saiba, desde cedo, aquilo que é, a distinguir, de fato, aquilo que é certo do que é errado. Em terceiro lugar, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. Veja que ele diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação, ou em outras versões, na instrução. A palavra grega aí para instrução, admoestação, quer dizer exatamente isso, que os filhos devem começar desde cedo a distinguir o que é certo daquilo que é errado. Se houver apenas advertência,
os filhos ficarão desanimados. Se houver apenas estímulo, os filhos ficarão mimados. Nós precisamos ter em nosso coração aquilo que é a palavra do Senhor, para equilibrar essa instrução, essa admoestação. Por fim, em último lugar, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Veja que a palavra diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. A expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação dos filhos não é o Estado, não é a escola, não é a igreja, como se os pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, professores de culto infantil fossem os responsáveis. A igreja deve ser um complemento daquilo que os nossos filhos recebem em casa, olhando para as nossas vidas e para a instrução que nós transmitimos a eles. A preocupação dos pais não deve ser se os filhos se submetem a eles, mas a maior preocupação dos pais deve ser se os filhos têm o seu coração leal e submisso a Cristo. Muitas vezes nos preocupamos com tantas e tantas coisas. Vamos dar a melhor escola, vamos dar o melhor curso, e eu não estou dizendo que nada disso é errado, pelo contrário. Se puder fazer, faça, glória a Deus por isso. Mas a nossa preocupação maior deve ser que os nossos filhos sejam leais à pessoa de Cristo Jesus. Porque no final das contas, podemos dar tudo aquilo de bom e de melhor que possam ter, mas se o seu coração não for fiel a Cristo, não valerá de nada aquilo que fizemos, todo o esforço que empreendemos por eles. Eu encerro com as palavras do comentarista bíblico William Hendrickson, que diz que a atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr o seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é este. E qual é? Conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. Que o Senhor, meus irmãos, como pais cristãos, como homens e mulheres tementes ao Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite com a sua graça, para que nós possamos atender e ouvir a esta exortação negativa e a estes imperativos positivos. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez?